caros alunos e alunas do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje vai ser um tanto quanto diferente porque nós iremos pegar um apanhado, vamos fazer um resumo, uma revisão básica e geral de todos os conteúdos que nós vimos ao longo do bimestre, já visando as nossas avaliações que irão acontecer nos próximos dias. Então, qualquer conteúdo que por um acaso você não tenha mais lembrado ou tenha esquecido do que se tratava, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver os conteúdos que irão estar do livro de vocês nas nossas avaliações e vamos explicar com um pouco mais de detalhes algumas questões que irão ser importantes para vocês na hora de resolver as questões, tanto objetivas quanto dissertativas. Ok? Pegue aí seu livro, pegue seu caderno, pegue seu livro de atividades que nós iremos utilizar nas aulas de hoje. Então vamos juntos dar início a mais uma aula da disciplina de Geografia. Olá, bem-vindos todos vocês. Nós vamos dar início à nossa aula de revisão, como já falamos anteriormente. Nós vamos fazer um apanhado de todos os conteúdos que nós chegamos a ver ao longo desse bimestre, como uma preparação para a nossa avaliação bimestral que já está chegando aí nos próximos dias. Vocês já irão fazer a avaliação bimestral da nossa disciplina de Geografia, ok? Antes de mais nada, vou mostrar a vocês aqui os conteúdos que estarão presentes na avaliação de vocês, ok? Dos 3 capítulos, se eu não me engano, que fazem parte do livro, apenas os 2 primeiros estarão na avaliação que vocês irão fazer, ok? O capítulo 1, que ele fala em Geografia, Nosso Mundo e o Universo, é o tema principal do capítulo, e o capítulo 2, que vai falar sobre a cartografia, as formas de representação na Terra. E aí nós vamos ver os subtemas, vamos dizer assim, as categorias geográficas, localização, orientação no espaço, movimentos da Terra, coordenadas geográficas, fusos, horários, entre outros. E em relação à cartografia, nós vamos ver as origens da cartografia, a evolução dos mapas ao longo da história, ao longo do tempo. Nós vamos ver os principais elementos da cartografia, que são as projeções cartográficas, os mapas, os tipos de mapas, as escalas, como que funcionam todos esses elementos que giram em torno da cartografia, ok? Vamos começando aqui então, voltando à nossa primeira aula, vamos dizer assim, a nossa primeira aula, que tratou do que se trata a geografia. A pergunta principal era o que se tratava a geografia, o que é a geografia. Nós chegamos a ver no início que a geografia é uma ciência que ela estuda o planeta Terra em si, e não apenas a parte física do planeta Terra. Ela estuda também a parte humana, a parte das relações sociais que envolvem o nosso planeta. Vamos dizer assim, tudo isso é objeto de estudo da geografia. Na geografia nós vamos ter as chamadas categorias geográficas, que nós chegamos a ver também lá no começo. São 5 principais, 5 importantes, que vão ser a paisagem, o lugar, o espaço, o território e a região. De uma forma bem resumida, cada uma delas, a paisagem, sempre que você for ver algo relacionado à questão dos sentidos, quando você utiliza os seus sentidos, a visão, a audição, o olfato, tudo isso que estiver relacionado, toda descrição de lugar que estiver relacionada aos instintos, ela tem a ver com a questão da categoria da paisagem, ok? Em relação ao lugar, se a paisagem ela está relacionada aos instintos, o lugar vai estar relacionado com as sensações, com os sentimentos, Vai ser relacionado à questão da afetividade que você vai ter com determinado lugar ou situação, ok? O espaço geográfico ele é um pouco mais amplo, Vamos dizer que é uma das categorias mais amplas que nós temos na geografia, porque ele vai abranger praticamente todas as outras formas. Ele vai abranger elementos naturais, vai abranger elementos construídos pela sociedade, pelo homem,
e formar assim o espaço geográfico, ok? O território já vai ter mais aquela questão de delimitação, aquela questão de posse, né? Quando determinado lugar é ocupado por algum grupo em comum, que tenham características em comum, né? Por exemplo, um país, né? O Brasil tem o seu próprio território porque ele é delimitado. Nós sabemos aonde começa e aonde termina o território brasileiro, não é mesmo? E aí nós vamos ter, por fim, das últimas categorias geográficas, nós vamos ter a região. A região ela vai ser mais uma categoria para ajudar a entender determinadas situações, determinados acontecimentos, porque ela vai sempre usar a classificação. Por exemplo, eu quero compreender como funciona o território brasileiro, e aí eu vou dividir ele em regiões: região norte, região sul, região sudeste, por aí vai. Eu quero compreender os tipos climáticos que existem no Brasil. Eu vou dividir o Brasil, então as regiões, a regionalização do meu território vai ser levada em conta pelo tipo climático, né? Áreas, por exemplo, equatoriais, áreas temperadas, áreas subtropicais e por aí vai, ok? Essas são as principais características voltadas para as categorias geográficas, né? Cada uma com seu aspecto importante, com seu aspecto marcante, ok? Nós chegamos a ver também em relação ao universo, né? O mundo em que nós vivemos e o que está além dele, vamos dizer assim, né? Desde os tempos antigos, desde do início da civilização humana, sempre se teve aquela curiosidade de tentar compreender o que estava além do que nós enxergávamos, o que estava além das estrelas, vamos dizer assim, né? Vários povos, várias civilizações desenvolveram técnicas de astronomia para tentar compreender os fenômenos que existiam no universo, vamos dizer assim, né? E hoje, em pleno século XXI, nós podemos observar que os avanços que estão acontecendo em relação ao universo, a compreender o universo em que nós vivemos, a compreender o planeta em que nós vivemos, estão sendo bastante significativos, ok? Nós, a cada momento, por exemplo, vocês devem ter acompanhado agora recentemente que nós já estamos explorando outros planetas, né? Nós já estamos explorando o planeta Marte, né? Nós já estamos vendo aí, enviaram, né, uma sonda especializada para lá para tentar coletar o maior número de informações possíveis. Ou seja, o homem aos poucos ele vai rompendo a barreira que antes se limitava ao planeta Terra. Nós já chegamos, por exemplo, nos anos 60, lá no auge da Guerra Fria, com a corrida espacial, nós já chegamos a compreender um pouco mais o universo que vivemos e até mesmo a compreender alguns elementos, alguns corpos celestes que fazem parte do nosso cotidiano, que foi o caso da Lua, né? Nós já chegamos a observar essa questão de compreender o nosso satélite natural, que é a Lua, né? Com a questão da Guerra Fria, os avanços tecnológicos, o envio de homens ao espaço, a chegada do homem à Lua, entre outras coisas. Nós vimos aí a questão da evolução tecnológica que veio através da Guerra Fria, né? O conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Toda essa inovação tecnológica ela ajudou bastante a nós compreendermos muito mais hoje o planeta e algumas questões que há tempos atrás nós tínhamos algumas dúvidas, nós tínhamos algumas dificuldades, né? Por exemplo, a questão do geocentrismo e do heliocentrismo, né? Vocês já devem ter visto, nós vimos juntamente, né, a caracterização dessas duas teorias. O geocentrismo era aquela teoria que dizia que a Terra era o centro do universo, né? E os outros planetas orbitavam ao redor dela. Isso foi muito divulgado, teve como o cientista principal que divulgava essa ideia que foi Ptolomeu, e durante a Idade Média foi a ideia que mais era vigente, vamos dizer assim. A igreja ela fomentava essa ideia de que a Terra era o centro do universo.
até aproximadamente o século XIV, século XIII, século XIV, quando os primeiros cientistas, ainda na época do Renascimento, né, na época do Renascimento científico, os primeiros cientistas, eles começaram a refutar essa ideia. Começaram a dizer que não era bem assim, não era a Terra o centro, e sim o Sol. O Sol era o centro do universo e a Terra orbitava ao redor dele por ter uma massa menor, vamos dizer assim. O impacto, a influência do Sol fazia com que a Terra e os outros planetas acabassem orbitando ao redor dele, né? E essa teoria ela ficou conhecida como heliocentrismo. Alguns anos depois, centenas de anos depois, com a inovação tecnológica, com os estudos mais avançados da, nessa questão da astronomia, foi possível compreender que sim, que realmente a Terra era, o Sol era o centro do universo e a Terra orbitava ao seu redor, né? Um outro experimento que foi realizado na antiguidade e que hoje, graças à tecnologia, pode ter sido comprovado foi o experimento de Eratóstenes. Ele fez um experimento ali nas proximidades de Alexandria para tentar calcular o diâmetro do planeta Terra, né? E ele apenas com uma vara e com observações diárias ele deduziu que a Terra ela tinha uma circunferência aproximada de 40 mil quilômetros, né? E hoje, com a nossa tecnologia mais apurada, nós podemos perceber que realmente a Terra ela tem 40 mil quilômetros, porém ela tem 40.300 quilômetros. Ou seja, o Eratóstenes, lá na Antiguidade, ele previu com quase uma previsão de 98%, né, de acerto, vamos dizer assim. E apenas com alguns instrumentos rudimentares, apenas observando, por exemplo, a projeção que o Sol fazia em determinadas regiões em determinadas horas do dia, né? E ele chegou a essa conclusão. Para vocês verem como que a tecnologia ela chegou e auxiliou muito mais ainda nesse descobrimento, nessa compreensão da vastidão do universo que nós temos, ok? Em relação à questão dos movimentos da Terra, né? Basicamente nós temos mais de 14 movimentos, porém os dois famosos vão ser os movimentos de rotação e os movimentos de translação, né? A rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu eixo, né? E a translação é o movimento que a Terra vai fazer. E a translação é o movimento que ela vai fazer ao redor do Sol. Cada um tem um papel importante, vamos dizer assim, no nosso cotidiano. Por exemplo, a rotação, ela é o movimento que vai fazer a questão dos dias, né? O movimento de rotação do planeta Terra, ele tem aproximadamente 24 horas. E a translação é o movimento que vai ser responsável pelos meses do ano, pelo ano solar que nós temos, né? Ele vai durar em média 365 dias. Aproximadamente, né, 365 dias. Só que se nós formos levar ao pé da letra, nós vamos ver que são 365 dias e 6 horas, né? Então, isso também leva a uma outra curiosidade, que é a questão do ano bissexto. Como só são 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos essas 6 horas se acumulam e tornam mais um dia, que vai ser o dia 29 de fevereiro. Né? E aí por isso que nós temos o ano bissexto, ok? Outra curiosidade ainda relacionada aos movimentos do planeta vai ser a questão dos solstícios e dos equinócios. Esses dois elementos eles vão ser responsáveis pela formação das estações do ano, né? O solstício é onde o Sol vai estar, a projeção solar vai estar cada vez mais distante do planeta Terra, né? O planeta vai estar um pouco mais distante e isso vai fazer com que as noites sejam um pouco mais longas do que os dias, vamos dizer assim, ok? Enquanto que no equinócio a iluminação vai vir de forma igual no planeta e os dias e as noites vão ter horários iguais, vão ter 12 horas cada um, ok? Nós temos aí o solstício de inverno, nós temos o solstício de verão e nós temos os equinócios de primavera e de outono, ok?
Nós vimos também em relação à orientação pelos astros, como que eu posso me orientar caso eu esteja perdido e eu queira saber a direção que eu posso tomar. Por exemplo, você está perdido e são exatamente 3 horas da tarde, vamos dizer assim. O que você faz? Você vai fazer basicamente igual como está aqui a imagem o garoto fazendo. Você vai ficar com o braço direito voltado para o sol, né? E aí você vai perceber que como ele vai estar 3 horas da tarde, ele vai estar na direção oeste. O sol vai estar na direção oeste. Isso significa que o seu braço esquerdo, na verdade, ele vai estar na direção oeste. O seu braço direito vai estar na direção leste. Você olhando para frente vai estar voltado para o norte. E atrás de você vai ser o lado sul, vamos dizer assim, ok? E aí você vai ter uma orientação básica de como se localizar no lugar que você está, certo? Temos outros tipos de orientações também, como por exemplo a orientação pelas estrelas, entre outros, né? E temos aquelas orientações mais padrão, vamos dizer assim, como é o caso da rosa dos ventos, né, que vocês estão observando aqui, que nós observamos em algumas aulas passadas. A rosa dos ventos, gente, ela vai ter essa estrutura aqui que vocês estão observando, 3 subdivisões. A primeira divisão, a divisão básica, vai ser sobre os pontos cardeais, né, o norte, o sul, o leste e o oeste. Depois nós vamos ter os pontos colaterais, né? Os pontos colaterais vão ser a soma de 2 pontos cardeais, né? Por exemplo, norte mais oeste vai surgir o noroeste. Sul mais leste vai surgir o sudeste e por aí vai. E a terceira classificação serão os pontos subcolaterais, que é a junção de um ponto cardeal mais um ponto colateral. Por exemplo, eu tenho o norte e tenho o noroeste. Eu vou juntar os dois e vai dar norte-noroeste, ok? Eu tenho o sudeste e o sul. Vai ser então sul-sudoeste, ok? E por aí vai. Em relação à prova, à avaliação, geralmente os pontos colaterais, os pontos cardeais, eles têm um pouquinho mais de relevância, ok? Ou seja, tentem se familiarizar com essa questão dos pontos colaterais e dos pontos cardeais, porque esses aí eles têm uma certa importância, né, na compreensão, por exemplo, da rosa dos ventos, ok? E aí nós vamos ter a questão das coordenadas geográficas, que são pontos imaginários que vão auxiliar na melhor precisão da localização, ok? Em relação às coordenadas geográficas, nós vamos ter 2 divisões principais, que serão os paralelos e os meridianos. Os paralelos são as linhas imaginárias que terão como referência a linha do Equador. Elas vão estar na horizontal, né? E os graus, vamos dizer assim, vão de 0 a 90, tanto para o norte quanto para o sul. O Equador é o principal paralelo e vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Quanto aos meridianos, nós vamos ter o meridiano principal como o meridiano de Greenwich, e ele vai dividir o planeta, o meridiano de Greenwich, divide o planeta em 2, em um hemisfério leste e um hemisfério oeste. Os graus vão de 0 a 180, de leste para oeste, ok? Nós vimos também, na verdade, ainda continuando nessa questão das coordenadas geográficas, nós vimos a questão dos fusos horários, que são um intervalo de 15 graus, que vai resultar numa hora. E aí nós temos o horário de Greenwich, que é o horário padrão, e todos os horários que estão para frente, né, para o lado leste, vamos dizer assim, os horários estão adiantados. E todos os horários que estão a oeste de Greenwich, todos esses horários estarão atrasados em relação a Greenwich, ok? Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele está Brasília. Brasília está a 3 horas a menos de Greenwich. Isso significa que se em Greenwich, que é Londres, né, fica na cidade de Londres,
for meio-dia, em Brasília serão 9 horas da manhã. Manaus está a 4 horas a menos que Londres. Se em Londres for 6 horas da tarde, em Manaus ainda serão 2 horas, ok? E dentre essas curiosidades de fusos horários, de divisão de fusos horários, nós vamos ter a linha internacional de mudança de data, que fica ali na região do Pacífico, próximo dali do arquipélago do Havaí e de alguns outros arquipélagos, né? A característica mais importante dessa linha de mudança de data é que se você avançar do leste para o oeste, você vai ter que adiantar o seu relógio em 24 horas. Se você vai, por exemplo, segunda-feira, do leste para o oeste da linha de data, você vai, na verdade, estar avançando para terça-feira, que é o dia seguinte, ok? Se você estiver do lado oeste na terça-feira e avançar para o lado leste, você vai ter que recuar um dia, você vai ter que retroceder 24 horas no seu relógio. Ou seja, você estava aqui na terça e foi para o lado oeste, para o lado de cá, você vai estar no mesmo horário, porém na segunda, né, que é o dia anterior, ok? Basicamente isso em relação à linha de mudança de data. Agora nós vamos entrando diretamente na cartografia. A cartografia, que vai ser a ciência que estuda os mapas, né? Ao longo do tempo ela foi só se aprimorando, né? Foi só cada vez mais se adaptando às realidades que apareciam. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro mapa, que é o mapa de Gassur, né? Ele tem aproximadamente 4 ou 5 mil anos, né? Ao longo do tempo era muito descritivo, os mapas eram muito descritivos e eles levavam em conta aquilo que os cartógrafos ou que os viajantes eles acabavam dizendo. E se tinha uma realidade daquilo que uma realidade um tanto quanto que pessoal, não levando em consideração os aspectos técnicos, vamos dizer assim, mas levando em consideração as lembranças e até mesmo o imaginário das pessoas que estavam produzindo aqueles mapas. O fato de compreendermos e de estudarmos o universo que vivemos, né, que a tecnologia auxiliou bastante, a tecnologia ela vai auxiliar muito no aprimoramento dos mapas, né? Nós vamos ter uma precisão um tanto quanto mais apurada da localização, por exemplo, de onde o indivíduo possa estar hoje, né? E isso se deve principalmente ao advento de um mecanismo que é hoje praticamente indispensável em quase todos os aparelhos celulares, que é a questão do GPS, né? O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele vai auxiliar de uma forma um tanto quanto precisa a você se localizar ou localizar aquilo que você esteja procurando, seja um endereço ou algum prédio, alguma coisa do tipo, né? Além da questão do GPS envolvendo a tecnologia na cartografia, nós vamos ter o processamento das imagens de satélite. A imagem de satélite mostrando a área urbana da cidade de Manaus, para vocês verem. E dependendo da qualidade da imagem de internet, dependendo da qualidade da imagem de satélite, as informações, se você der um zoom, por exemplo, ainda vão ser muito mais precisas, né? Tudo isso não era tão imaginável, não dava para imaginar alguns mecanismos nesse estilo há 40, 50 anos atrás, né? Tínhamos a questão da aerofotografia, porém não mostrava tantos detalhes, tanta riqueza de detalhes como mostram as imagens de satélite nos dias de hoje, né? E a cartografia ela é importante demais no nosso cotidiano, para nos locomovermos. Você deve com certeza pegar aí um 99, um Uber, né? Ou até mesmo usar no carro do seu pai, do seu parente, do seu familiar, o localizador para você encontrar, sei lá, você quer ir na casa de um amigo. E aí você vai no localizador, indica o endereço que ele lhe passa e ele vai lhe mostrar uma rota e levar você até lá, vamos dizer assim, ok? Em relação à cartografia, nós vamos ter a questão das projeções cartográficas. As projeções cartográficas vão ser representações do planeta, porém elas vão levar em consideração aquilo que o projetor, a pessoa que está por trás disso, ela tem como definição do planeta em que ela vive. Tanto que vocês veem que existem várias diferenças.
né? Existem várias diferenças aqui. Em relação à classificação das projeções cartográficas, nós vamos ter duas classificações principais. Nós vamos ter a questão da propriedade, né, e a questão da superfície de projeção. E aqui nós temos vários exemplos de projeções cartográficas. Nós temos a projeção de Robinson, que é a mais utilizada, vamos dizer assim, né? Nós temos a cilíndrica de Mercator, nós temos a projeção de Lambert, nós temos a projeção de Moll-Wade e nós temos a projeção de Postel, né? Essa de Postel ela merece um destaque porque é a projeção azimutal, né? Se vocês observarem, por exemplo, o mapa das Nações Unidas, vocês vão ver que a projeção que existe ali é uma projeção azimutal. Ela leva em consideração a projeção azimutal de Postel para ser confeccionada ali no desenho da bandeira das Nações Unidas, ok? Como que nós vamos identificar, por exemplo, a questão dos mapas, né? Os mapas são peças importantes no desenvolvimento da cartografia. E aí, por exemplo, nós temos aqui o mapa. O que tem dentro de um mapa? Geralmente tem o título, tem a legenda, tem as informações ali da legenda, tem a fonte, né? Tem a questão das escalas, né? Basicamente. A escala, gente, ela vai ser a representação no papel, vai ser uma adaptação no papel da representação real de certo lugar, de determinado lugar. Por exemplo, aqui nós temos, nesse mapa, a escala é de 1 para 50, vamos dizer assim. A escala é de 1 para 50, ou seja, cada 1 centímetro que tem no mapa, né, no mapa, em qualquer coisa, desenho, na projeção a distância é 1 centímetro. Na vida real, a projeção é de 50 quilômetros. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa vão equivaler a 50 quilômetros na vida real. Vamos supor que o ponto A, a cidade A e a cidade D, elas tenham 6 centímetros no mapa de distância. Se os centímetros equivalem a 50 quilômetros, os 6 quilômetros no mapa vão corresponder a 300 quilômetros na vida real, ok? Vamos dizer assim. Existem na questão das escalas ainda, voltando para a questão das escalas, existem os tipos de escala, que são as escalas gráficas e as escalas numéricas. Aqui nós temos uma imagem mostrando as duas. A escala numérica ela mostra apenas a informação, no caso aqui seria 1 para 25 mil. Enquanto que a escala gráfica ela vai ser um pouco mais detalhada para que você querer saber, por exemplo, a distância entre duas cidades, né? Ele dá todas as informações ali e aí você só vai recolher essas informações e fazer os cálculos necessários. Essa foi a revisão de hoje para a gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer dúvidas em relação a qualquer conteúdo, vocês podem me chamar, vou estar à vontade, à disposição para ajudar vocês, ok? E no mais é isso, gente. Nossa revisão fica por aqui. Eu espero que todos vocês estejam bem e até a nossa próxima aula.